Seja bem-vindo à nossa série A Era do Coronavírus. Hoje converso com a jornalista e apresentadora Isabelle Benito. Isabelle Benito, tudo bem? Tudo bem, e vocês como estão? Bacana conversar com gerações bem depois da minha, né? Eu não consigo nem fazer o cálculo direito. Eu queria saber qual que é a sua relação com o Noeste. A relação com o Noeste, com a Facop, é de amor, de saudade e de amizade para a vida, né? Eu tenho os meus melhores amigos feitos pelos corredores da Unoeste, aí que eu consegui conciliar meu diploma com a minha maior paixão, que é o jornalismo. Então, assim, foram 4 anos intensos em que eu tenho muita saudade, mas que eu tenho plena certeza que eu vivi todos os momentos que eu poderia viver de uma faculdade. Eu não sei como é hoje a dinâmica de uma faculdade, que eu só vou mesmo para fazer dar palestras, isso e aquilo. Eu não vivo a dinâmica de uma faculdade, mas eu imagino que a UnoEste, quando eu paro para pensar, é da mesma forma, só que uma TV Facop, por exemplo, muito mais sendo utilizada do que na minha época. Então, acho que vocês têm mais sorte hoje. Isabelle, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, desde como você saiu de Presidente Prudente e foi parar aí no Rio de Janeiro. Nossa, então tem tempo essa gravação, você vai ter que botar fest. São muitos anos. Aí na Facop, eu já buscava estágio, busquei estágio, fiz na minha cidade, que é Santo Anastácio, aí próximo, fiz rádio, logo fiz televisão a cabo na minha cidade, fui estagiária da TV Fronteira, fiquei por muito tempo na TV Fronteira, onde foi uma grande escola para mim, escola de qualidade, onde eu aprendi muita coisa com profissionais de alto gabarito. Depois eu fui para São Paulo, acabei fazendo um estágio, intercâmbio na Globo. Depois fui funcionária, setorista de economia da RBS, pelo Canal Rural, dentro da BMF Bovespa, e vim parar no Rio de Janeiro em 2008, onde eu estou desde então. E aí, para o SBT, tiro, porrada e bomba, cobrindo polícia a maioria do tempo. Durante 6 anos fazendo editoria basicamente de polícia, editoria de cidade, mas no Rio de Janeiro é factual, do factual. Fiz de tudo já como repórter no Rio de Janeiro, nesses anos todos que eu estou aqui. Até em 2013 eu já fazia algumas substituições de apresentação. 2013 eu acabei sendo efetivada como apresentadora do SBT Rio, que eu estou até hoje, e que a gente é segundo lugar de audiência no estado, com mais de 1 milhão de pessoas assistindo todos os dias desde então. Acho que eu resumi bem. Muito bem. Já pegou o sotaque carioca, já? Então, né, eu acho que não, mas assim, faz uma pergunta aí de uma palavra. Vamos ver se eu consigo. Eu tenho duas coisas. Faz a pergunta e depois eu falo qual é o diploma de ser carioca. Uma pergunta? Posso Uma mandar palavra. bala? Uma palavra que mais identifica se pegou o sotaque. Porta. Eu não falo mais porta. Eu falo porta. É Porém, verdade. o meu filho é carioca. E ele acha que eu falo errado, porque eu falo bolacha até hoje. E ele fala biscoito. E a única resistência paulista que eu acho que eu tenho ainda dentro de mim é o Corinthians e a bolacha. Mas mesmo assim eu já tenho o time também aqui. Então acho que a bolacha é o que eu resisto mais. Antes da gente começar a falar um pouquinho do Covid aí no Rio de Janeiro, como está a Sim, situação, sim. eu queria que você comentasse um pouco das agressões que os jornalistas estão sofrendo. Eu acho que o jornalismo ele tem uma história de sofrimento de tentarem calar a boca de um jornalista, porque é aquela frase célebre de que jornalista é o que publica o que ninguém quer que publique, né? O que muitas vezes não querem que publique, o resto é publicidade. Porque eu acho que o papel do jornalista é denúncia, fiscalização e prestação de serviço. E sempre você vai contrariar alguém. Falando dos fatos de agora, é um absurdo você ter jornalista, alguém seja pelo fato de ser eleito pela democracia, seja o fato de você ser um cidadão que defende uma democracia, mas é incoerente tentando calar a boca de um jornalista. Um jornalista num país onde a gente tem os direitos não são garantidos, os deveres não são cumpridos, tanto é que um vírus que causa terror no mundo todo, aqui ele tira e mostra que o Brasil é uma ferida a céu aberto,
A imprensa, o jornalismo é a principal arma de manutenção para essa democracia. E a democracia é a arma do povo. Esse povo que é desesperado. Então, calar um jornalista é você tirar uma ferramenta de manutenção do povo. Então, é surreal uma população defender, e que eu acho que isso não acontece, pela maioria, ainda bem, você querer calar quem fala por você. Se a imprensa for calada, o povo não tem voz. Depois desse tempo difícil, né, quando acabar o tempo do coronavírus, quando tudo se amenizar, você acha que o jornalismo vai sair fortalecido disso? O jornalismo, em momentos de crise, ele se fortalece pela sua importância para prestar serviço. Em dias normais, a gente que vive numa cidade que tem, eu falo do Rio de Janeiro, que a todo momento precisa gritar pelo povo, já a importância. Mas o jornalista ele tem papel fundamental em seus papéis de crise, que é informar, que é alertar, que é tentar, de alguma forma, ajudar essa população, colocando em coronavírus. Vamos por aqui, em coronavírus. A gente é um serviço essencial. A gente não está entubando ninguém, como os soldados da guerra, são os médicos, que estão lá expostos a uma carga viral gigantesca, a um estado emocional absurdo, a ter que escolher, já vivemos essa situação, já estamos, infelizmente, nessa situação, entre quem vive e quem morre. Mas o jornalista, ele está como papel fundamental, porque ele tem todos os dias que conscientizar uma população que, diante de uma pandemia como essa, onde você não tem remédio, vacina, nem milagre, você precisa ficar em casa. Você precisa encostar sua bunda no sofá se você pode. Que a realidade da pobreza de um país que é uma ferida aberta, como eu estou falando, muitas vezes não permite que você fique em casa com a bunda lá sentada porque o seu filho, ele morre de vírus ou ele morre de fome. Então é uma escolha muito dura para a população. A culpa não é da população. É uma culpa de um país que é defasado em políticas públicas há décadas. Então, o papel do jornalista é conscientizar de quem pode, tem que ficar em casa. É conscientizar a população de informações de verdade, informações de qualidade. Numa pandemia de coronavírus, ainda que a gente viva, que a gente está vivendo em época de fake news, o jornalismo de credibilidade ele se fortalece. Então, a gente não só vai sair fortalecido com a importância do jornalismo da pandemia, como a gente sabe da necessidade e está fortalecido o jornalismo agora em época, durante o meio do furacão. Em qualquer meio de furacão, no caso pandemia, desastre, tragédia, é do jornalismo que as pessoas precisam. Jornalismo de qualidade, principalmente no momento em que você tem gente que divulga por WhatsApp que tem a cura milagrosa de algo que mata. Você falou já do assunto Covid-19, do vírus. Como que o vírus chegou aí no Rio de Janeiro? É impossível você falar como o vírus chega. Não existe, existe até, a OMS fala sobre isso. Eu costumo falar para minha mãe que mora aí no interior, que talvez vocês não estejam vendo a realidade. O coronavírus ele não é um circo que chega na cidade piscando com luz. Chegamos, oi, sou o coronavírus. Quando ele vê, ele está aqui. Quando ele vê, ele está aqui, dentro de você. Porque o risco dele é o autocontágio. Todo mundo falava sobre isso. Daí ficou com aquela impressão, mas tudo bem, vou me contagiar, mas a mortalidade é pequena diante de outras coisas. Porém, as pessoas que entendiam de estatística alertavam. O grande número de contágio, se ele é tão contagioso, e como ele pega na superfície, pega eu ficando a menos de tantos metros de você, com as gotículas, seja como for, as pessoas não se isolarem e ainda continuarem suas vidas, não vai resultar em poucas mortes, apenas as pessoas gripadas. Então, a estatística, ela é exata. Quando você tem alto contágio, você vai ter a mortalidade que parecia isso pequenininho, mas se muita gente pega, muita gente morre. E às vezes, e muitas vezes isso vai acontecer, infelizmente, como chegou para mim, como chegou para muitas pessoas que eu conheço, aquele número que vocês aí, talvez, longe da realidade dos grandes centros, ainda só olham como números,
A gente aqui, isso já tem rosto, isso já tem história, isso já tem lágrima nossa, de dor de perder quem a gente conhece. Então, assim, ele é cruel e ele bate na porta sem você esperar. Quando muitas pessoas são, quando o autocontágio existe, uma hora ou outra, você vai saber nome e sobrenome de um número. E isso é terrível. Quais as medidas que o governador Witzel está tomando aí de prevenção para o Estado? Olha, desde o começo, Witzel e o Crivella, que que não são aliados políticos, né? Eles, aqui, na coisa local, você vê que a política meio que ficou de lado mesmo. Eles fizeram um cinturão e eles estão na coerência em todas as atitudes que eles estão tomando, que é bloquear, que é ouvir médicos, que já que não são médicos nenhum nem outro, um era juiz, o Crivella tem a sua carreira política, mas eles se cercaram de profissionais técnicos que falam para o isolamento. Então, eles decretaram a quarentena, estenderam a quarentena. Então, o Crivella, o prefeito, acabou de anunciar, e o Witzel também falou que isso seria possível, de fechamento de tudo em alguns locais. A gente tem a Zona Oeste aqui, para vocês terem uma referência, a Zona Oeste é um dos bairros mais populosos do Rio de Janeiro, e ele tem um calçadão como se fosse o de Prudente, mas imagina a devida proporção desse calçadão. Hoje a gente estava num ao vivo e parecia que era dia normal lá. É óbvio que muita gente que está ali é por causa das filas absurdas hoje da Caixa Econômica, muita gente está ali porque precisa fazer dinheiro, ir para a rua porque está passando fome em casa, mas muita gente também não respeitando. Aqui tem o 1746, que é o Disque Aglomeração, você liga para a prefeitura para denunciar. E muitas dessas denúncias a gente fazendo churrasco, fazendo aniversário, fazendo chá revelação, convidando pessoas. A gente teve deputados aqui, 2 deputados, sendo que o último, mais recente, uma deputada, que fez um vídeo defendendo o isolamento, e ela fez uma festinha de aniversário para 20 pessoas no sítio. Então, você vê a falta de conscientização, é muito fato. A gente pensou lá atrás, há 50 dias, 40 dias, eu falava com os especialistas no estúdio. Achatamento da curva, todo mundo ficou, respeitou. Quando relaxou, 2 semanas depois você tem os hospitais lotados. É fato. Não tem como. A população relaxa, começa a se encontrar, o vírus se espalha e os hospitais lotam. Hoje é colapso na saúde. Não tem leito. Tem gente esperando leito. Então, vou dar um exemplo. Tá morrendo mais jovens. Tá morrendo. Não, o vírus não virou. O vírus não teve uma mutação aqui no Brasil. Não é. É porque gente que seria salva se tivesse tido isolamento, gente que se ficasse doente, teria uma vaga para ele no leito, vai morrer em casa. Então, ela não iria morrer de Covid, mas ela morre porque ela se agrava e não tem leito para ela. E aí as pessoas vão entender a duras penas de que gente que poderia sobreviver e não morreria dessa doença, acaba morrendo em casa. E o mais triste disso tudo, essa é uma doença, ela é muito triste, porque essa é uma doença solitária e a pessoa é abduzida do nada do seio familiar dela. Se ela ficar doente em casa, ela fica num quarto. Se ela vai para o hospital, ela não recebe visita. E se ela vai, o pior, a um óbito, você não tem o ritual da despedida. Então ela pode sair para trabalhar, passar mal no trabalho, ser internada e ir para UTI. E nunca mais ninguém da família vai vê-la. Não tem o ritual nem porque você não vê, você é enterrado e ninguém vê. Então a pessoa é abduzida. É uma doença muito cruel, muito solitária e muito difícil para o ser humano compreender. Você e seu esposo foram infectados com a Covid. Sim. Eu queria saber quais foram os sintomas que ele começou a aparecer nele, que vocês pensaram, pode ser Covid. Tava tudo muito o mundo mudou de 40 dias para cá. Pensa 40 dias, que todo mundo ainda tava assim, ai, que exagero, ai, não se andava nem com álcool na mão, entendeu? E aí eu falo para você, é tudo muito rápido. Eu não tive nada. Se ele não tivesse tido algum sintoma, a gente ia passar batido, como muita gente passou batido. Então a subnotificação é absurda. Que a pessoa que não sente nada, como eu não senti nada, eu só ia descobrir, sei lá, se eu fizesse um exame, não sei quando, ou nunca saberia que eu tinha tido esse negócio, porque eu não tive nada, nenhum sintoma. Eu fui uma paciente
como muita gente assintomática, entendeu? Então, a subnotificação é muito grande. E aí eu falo para você que é muito rápido. Eu acordei para ir trabalhar, ele acordou, ele já estava trabalhando de casa há muito tempo, só eu saía de casa, ele estava trabalhando no escritório de casa. Aí, a caminho na volta, ele me ligou e falou, eu não estou sentindo meu corpo bem. Aí eu falei, mas o que é não se sentir bem? Ele falou, não, eu estou sentindo estranho mesmo, não é um estágio gripal, é algo que eu estou com dor no corpo. Aí ele já estava no quarto que ele estava trabalhando e já ficou isolado ali. Quando foi à noite, ele falou para mim, eu não estou respirando bem. Então, em horas, eu levo ele para o hospital e ele vai direto para o CTI, em um dia. Se fosse hoje, não teria vaga, ele teria morrido. Isso é o fato. É isso que está acontecendo. É tudo muito rápido. Em questão de horas. E aí você tem gente que não tem sintoma, você tem gente que tem um estado febril que muitas vezes não percebe. Ele teve sorte de ter o sintoma que mais assusta as pessoas, que é falta de ar. Que daí eu falei para ele, não, eu acho que não, acho que não. Aí eu, como estava falando muito sobre isso, falei, não, é falta de ar. Mas eu também não imaginava que ele ia entrar por aquela porta e eu ia vê-lo só 15 dias depois. 10 dias depois me perdi no tempo. Quais medidas, a partir do momento que seu marido foi confirmado com Covid, você também, quais medidas você tomou dentro de casa para não infectar o seu filho? E não infectei, né? E eu sou sozinha no Rio. Eu tive que cuidar dele. Meu marido já estava no hospital, porque daqui ele saiu e ficou no hospital, só voltou curado. A gente tomou as medidas que eram possíveis diante de uma criança que não tem independência. Então, como eu fiquei de casa fazendo a TV e fazendo rádio, diante desses fatos, vocês não estavam vivendo a realidade, mas como eu já estava entrevistando médico há muito tempo, antes disso, já todo mundo dormia separado, que a gente era uma família que dormia os três na mesma cama, então há muito tempo, antes de ter casos, a gente já adotou medidas de dormir separado, de cada um ter seu prato, seu copo, de não misturar a louça, de não misturar roupa para lavar, de não misturar nada que muitas vezes sem querer você mistura. Então, cada gaveta tinha o nome de cada um para não errar. Então, assim, eu não tive como, com meu filho dentro de casa, eu me fechar num quarto e ele viver sozinho pela casa, se ele fosse adolescente. Então, eu busquei orientação da pediatra dele e dentro das medidas cautelares para que a segurança dele acontecesse, a gente conseguiu medidas usando máscara o tempo todo, não tendo contato mesmo. Isso é muito triste para uma mãe, quem é mãe sabe do que eu estou falando, e a gente conseguiu, então, evitar que ele pegasse. Mesmo em casa, você não parou de trabalhar. Como foi essa experiência nova para você? Não, eu acho que me ajudou muito, porque no momento que você tem alguém da sua família, tudo bem que meu marido ele foi internado numa época que hoje eu acho que não internariam ele, porque ele não foi entubado, ele foi lá só para se monitorar e tomar o medicamento certo e praticamente ficar no isolamento mesmo. Ele não chegou ao que a gente vê hoje, UTI, CTI, entubamentos, não teve nada disso. Mas me ajudou, o trabalho me ajudou a levar uma rotina de não me abalar em relação ao furacão. Eu acho que o trabalho faz a gente pensar, então me ajudou bastante. Foi o melhor remédio para minha Covid. Foi eu poder ter ocupação, ter o que pensar, ter o que falar e me sentir útil no momento em que a população tinha que se conscientizar de ficar em casa. E eu acho que me ajudou bastante. Como eu não tive nenhum sintoma, eu consegui trabalhar numa boa e consegui passar a informação. Eu sempre fui muito clara com o meu público que me acompanha, e assim eu não perdi essa minha personalidade de assim que eu quis fazer o teste, né? Apesar de a gente estar separado, já estão dando as medidas, eu quis fazer o teste, quando foi confirmado, eu falei para a população, e eu acho importante a gente falar, sabe por quê? Porque para a população entender que esse vírus, ele pode atingir qualquer um, em qualquer lugar. Então, você imagina, eu não uso transporte público, eu tomei todos os cuidados,
Meus colegas ficavam até assim, que louca, vai jogar álcool, não sei o quê. Eu tinha uma preocupação antes, mas mesmo assim o vírus, ele tá ali, entendeu? Então qualquer deslize, qualquer mão que você bota, a gente mexe, eu mexo muito no cabelo, eu sou alérgica, então toda hora eu tô mexendo de alguma forma. Então, querendo ou não, é o que os médicos dizem, uma grande parcela da população vai acabar tendo contato com o vírus, e é o que aconteceu. Então, assim, trabalhar foi uma ajuda no meu momento de passar pelo ciclo do vírus. E como foi voltar a trabalhar depois de todo esse tempo? Eu continuei trabalhando, voltar a fisicamente me colocar Voltar a trabalhar na emissora. porque eu faço rádio, TV e então esquece, eu fazia rádio e televisão, né? E minha coluna que não parou, nada parou, ainda bem. Foi muito bom, foi muito voltar à minha sala, né? Eu tenho um estúdio, aquilo ali para mim é uma sala. E voltar a poder falar mais, porque de casa você dava umas participações e olha lá e, né? Mas voltar a comandar o programa, que eu sei que as pessoas acreditam no que eu falo, e estando ali, mostrando também que há recuperação numa história como essa, que também a população está com uma autoestima muito baixa, a gente está com muita notícia triste. Então, assim, ela passou, ela está lá, muita gente pode passar, pode voltar a trabalhar. Mas pessoalmente, para mim, foi uma vitória muito grande e uma emoção muito grande voltar a pisar naquele estúdio. A sua família aqui do interior ficou muito preocupada? A minha mãe é muito tranquila, ela é muito tranquila. Eu não sei como, eu sou uma pessoa desesperada. Eu fico pensando que se fosse a minha filha, eu ia entrar em pânico. Mas não, a minha mãe foi muito tranquila todo dia. E aí, mais um dia? Tenho certeza que você não vai ter nada, isso e aquilo. Essa tranquilidade da minha mãe interiorana me preocupa, porque essa tranquilidade aí, a gente sabe que os casos estão chegando aí, e essa tranquilidade me deixa com medo, porque não pode relaxar, gente. Tem que entender que é perigoso. E o vírus não vai ser restrito à capital. Se ele chegar no interior, ele vai chegar com a mesma força que ele chegou na capital. Esse tempo atual, por tudo que você passou por causa do vírus, foi um dos mais difíceis da sua vida, você acha? Olha, eu já passei, todo mundo vê o glamour, mas não vê as coisas que a pessoa faz. Já passei por muita coisa, já passei por muito degrau a ser alcançado, mas assim, eu acho que o mundo todo está passando por algo que todo mundo nunca passou. É uma geração que nunca passou. Então, assim, é algo que todos nós estamos passando. Eu espero que outras gerações não passem, que não tenham outra pandemia. A minha mãe me falou uma coisa muito interessante, que quando ela era pequena, a mãe dela, que nunca pisou numa escola, não sei nem se é o nome, falava, filha, você não sabe a época da maleita, o que a gente via. Era um vizinho que morria aqui, era outro que morria aí. Minha mãe estava me contando que achava que ela exagerava muito, tipo, coisa de velhinha, sabe? E não é, não. Numa peste, numa gripe espanhola, isso e aquilo, e nessa epidemia que a gente está vendo, eu acho que para todos nós é um dos momentos mais difíceis que a gente já viveu. E mais, a gente está tendo que mudar estilos de vida. E naquela época as pessoas eram desaceleradas por si só. A gente não, a gente vive na rua, a gente vive no ligação, no agito. De repente, puxaram o freio do mundo inteiro. Puxaram o freio do mundo inteiro. Então, realmente, para mim, pessoalmente, e eu acho que para todo mundo, eu não sei como vocês estão vivendo aí, mas é um momento único da vida de todo mundo. Eu acho que é um momento único para a gente tentar achar de oportunidade de olhar, né? Tem que ter eu acredito muito nisso. Tem que ter alguma coisa que falou, tá tudo errado aí. Nós vamos frear para vocês se reestabelecerem valores, pensamentos, conceitos. A gente conversa muito ali entre médicos, delegados, especialistas, quem participa do programa. Eu não serei a mesma jornalista, eles não serão os mesmos médicos, eles não serão os mesmos delegados, advogados, analistas. Todo mundo, de alguma forma, vai sair diferente, porque é uma coisa que ninguém viveu na vida, nunca imaginou viver. E foi do nada que puxaram o nosso freio de mão. Todo mundo saiu capotando. Já que você está falando exatamente isso, eu ia te perguntar o que você vai levar de aprendizado. O que mais você leva de aprendizado de tudo isso? Resiliência, paciência, um dia de cada vez. Todos os dias
eu me motivo a saber o tanto que o jornalismo é importante e tento, de alguma forma, pensar: a gente tem que estar firme e forte para fazer parte dessa história e ter uma missão nessa história, como profissional. Como pessoal, paciência, pensar que é um dia a mais na nossa vida e um dia a menos com a pandemia. Ter uma paciência e ficar menos acelerada, coisa que para mim é extremamente difícil. Eu sou uma pessoa muito acelerada, faço muita coisa, faço isso, faço aquilo. E descobrir novos hábitos, né? Eu acho que é hábito de respirar, hábito de... Eu de uns anos para cá, eu me preocupava muito já com a minha alimentação, a alimentação da minha família. Mas eu acho que pessoalmente é isso: respirar, ser menos agitada, saber organizar mais o tempo, entender mais o dia e viver o dia de cada vez. Como profissional, entender a missão cada vez mais, que eu já sabia da importância do jornalismo, e como pessoa, trabalhar algo que eu faltei na fila, que é paciência. Essa quarentena acabou privando a gente de fazer algumas coisas. Do que você mais sente falta? Malhar. Eu sinto falta de ir pro CrossFit, eu sinto falta de malhar, eu sinto falta de poder pegar meu filho e ir pra praia no final de semana. Eu sinto falta de muita coisa. Eu não vou recusar, eu sou muito caseira, muito caseira. Eu adoro ficar em casa com a família. Eu moro no Rio, mas eu adoro ver um tempo de chuva lá fora para não ter obrigação com aquele dia lindo de catar e ir pra praia, porque se eu ver, eu vou pra praia. Mas assim, eu não vou recusar mais nenhuma amiga minha, eu não vou recusar, porque eu sou aquela caloteira de encontro. Vamos tomar um drinkzinho ali, suas amigas? Eu, claro, óbvio. Aí eu olho pro Netflix e eu falo: caraca, garota, amanhã eu tenho um negócio cedo, eu não vou não, sabe? Menina, na hora que acabar tudo isso, eu vou para qualquer drink, para qualquer karaokê que as minhas amigas amam, as mães da escola do Dudu, para qualquer café da tarde. Eu acho que é isso, é interação e ligação com as pessoas que você não está podendo ter. Ainda que quem faz trabalho essencial, apesar de estar se arriscando, e eu acho que é um privilégio quem pode ficar em casa, botar o filho no potinho de vidro e não sair de casa. Mas eu acho a gente que está saindo, pelo menos tem o contato ainda com o colega, com os amigos que a gente ama do trabalho. Mas eu vejo que tem muita gente até com saudade do chefe, né? Que não vê como fazendo home office. Eu sinto falta de gente da cidade. Acho lindo todo mundo falar: tem a tartaruga passeando lá na praia de Icaraí. Que lindo a tartaruga lá, né? É lindo ver o tamanduá aqui. É maravilhoso, mas e a gente? A gente é bicho, a gente também tem que povoar a cidade. Então eu sinto falta de gente movimentando a cidade. Eu sinto falta do fervor da cidade. Eu sinto falta da energia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um Deus desse tamanho abraçando a gente e falando o tempo todo, convidando a gente para a cidade maravilhosa. E a gente não está podendo curtir a cidade onde todo mundo passa férias. Então eu sinto falta do Rio de Janeiro, do Carioca. Eu queria te agradecer pela entrevista, pela disponibilidade de ceder essa entrevista para a TV Facop, e queria que você deixasse um recado para os alunos da UnoOeste, em especial para os alunos da Facop. Vocês nunca esqueçam na vida de vocês que ser comunicador social, que é o que a gente se forma, é você levar por meio das palavras e do poder da comunicação, seja por um microfone, por um papel, por uma caneta, ajuda para esse povo. O vírus veio para mostrar mais uma vez o que é o Brasil e sua ferida. Um Brasil que sofre por não ter educação de qualidade, ser excluído digitalmente. Então, quando você precisa de um auxílio emergencial por meio de um aplicativo, as pessoas não conseguem o dinheiro, morrem de fome. Quando você precisa isolar as pessoas, elas moram em comunidades que são feitas de papelão, de 2, 3 metros quadrados, onde famílias inteiras moram lá dentro, que é praticamente impossível você fazer um isolamento. Você precisa de hospitais, mesmo sem pandemia, quando você precisa de uma pandemia, você precisa deles uma pandemia, eles não existem, apesar de você ter um sistema único de saúde. Então, você usar a comunicação social com ou sem pandemia para mostrar que essa ferida chamada Brasil precisa de muito remédio e ela está no CTI há muito tempo. Então, vai acabar a pandemia, mas a fiscalização,
a denúncia ainda vai depender da sua boca. Então, tenha coragem e o faça. Muito obrigado, Isabelle Benito. Beijo para vocês. Se cuidem, se isolem, que essa pandemia não chegue até vocês, mas a fé, a força, sempre vai ajudar o ser humano. A imunidade também está na cabeça. Então, é foco, fé e força, e ajudar e tentar, de alguma forma, com palavras, tentar vencer esse vírus que é muito difícil. Essa foi a nossa entrevista com a jornalista Isabelle Benito. Espero que tenham gostado e até mais.